grande dia finalmente chegou. A equipe Record Cavadora de Buraco está terminando seu trabalho hoje. Espectadores de todas as partes do continente se reuniram para ver o maior poço do mundo. E até mesmo a comissão do livro Guinness dos Recordes está oficialmente pasma. O buraco tem mais de 1.600 quilômetros de diâmetro e quase chega ao núcleo da Terra. Ninguém atingiu essa profundidade antes. Mas espere, o que está acontecendo? Pessoas ao redor de repente começam a desmaiar. Mais e mais espectadores caem inconscientes no chão, todos com o rosto pálido. Os escavadores atingiram alguma bolsa de gás perigosa? Ah não, estamos recebendo mensagens de todo mundo de que as pessoas começam a cair exatamente onde estavam. O que raios está acontecendo? Então, esse é o cenário que teríamos se cavássemos um buraco no solo, profundo e largo o suficiente para caber toda a atmosfera dentro dele. Vamos explorar. A atmosfera sobe muito, ficando cada vez mais fina à medida que a altura aumenta. Por exemplo, no nível do solo, você pode respirar livremente, enquanto no topo do Everest, você não sobreviverá por muito tempo se não tiver feito um bom curso de treinamento de antemão. O ar no topo das montanhas é muito mais rarefeito, tornando muito mais frio e difícil de respirar por lá. Se você subir ainda mais, digamos, até a altitude em que os aviões voam, provavelmente não conseguirá respirar. É por isso que se tem máscaras de oxigênio a bordo. Se o avião perder sua pressão interna, o ar de fora entrará. E como ele tem pouco oxigênio para os pulmões, é provável que você perca a consciência muito rapidamente. Mas tudo isso não significa que nossa atmosfera termine aí. Na verdade, ela vai muito além. E alguns cientistas dizem que pode até incluir toda a distância até a Lua e ainda mais. Moléculas de oxigênio da atmosfera da Terra podem ser encontradas a distâncias enormes, embora em tão pouca quantidade que você não será capaz de usá-las. E o mais longe que a atmosfera alcança é quase o dobro da distância da Lua, mas naquele ponto já não são mais do que partículas minúsculas de hidrogênio. Agora, se de alguma forma comprimíssemos todo esse volume em uma bolha relativamente pequena ao redor do planeta, ela ficaria a cerca de 10 quilômetros acima do solo, aproximadamente a altura em que os aviões comerciais voam. Um pouco acima, onde há o grande nada cósmico chamado vácuo, nenhum avião seria capaz de voar. Próximo passo: colocar essa massa de ar em um buraco no solo. Para começar, todo o volume de nossa bastante fina bolha é apenas o suficiente para caber em um cubo de 1.600 quilômetros. Isso é apenas um pouco menor que o núcleo da Terra, e um lado de tal cubo é cerca de 1/3 da distância do leste ao oeste dos Estados Unidos. E aqui está o primeiro problema sério. Ninguém jamais cavou um buraco tão profundo. Ou amplo, por falar nisso. O buraco mais profundo feito pelo homem no mundo é o Poço Super Profundo de Kola, e ele desce cerca de 12 quilômetros. A perfuração foi interrompida devido a temperaturas inesperadamente altas. Perfurar e cavar, entretanto, são coisas diferentes. O Poço de Kola tem apenas 23 centímetros de diâmetro, enquanto o que precisamos é tirar um pedaço supermassivo da Terra para enchê-lo de ar. Ainda assim, mais ou menos na mesma profundidade, enfrentaremos temperaturas de cerca de 180 graus Celsius, e quanto mais fundo formos, mais quente ficará. O núcleo da Terra fica a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Então, para cavar esse cubo, precisaremos ir além da metade até o centro do planeta, onde a temperatura atinge quase a da superfície do Sol. E isso sem considerar o tempo necessário para cavar tão fundo. De qualquer forma, vamos supor que temos um equipamento que pode suportar esse calor. À medida que descemos, o ar enche o poço e lentamente deixa a atmosfera. E à medida que fica mais fundo, a pressão sobre ele também aumenta, fazendo com que ocupe menos espaço. No final das contas, com todo esse peso vindo de cima, não vamos precisar nem de um buraco tão profundo, certo? Errado. As altas temperaturas nas entranhas da Terra tornam o ar menos condensado e compensam a pressão. Se a rocha ao redor estiver quente o suficiente, ela expandirá o ar a tal ponto que ocupará a mesma quantidade de espaço que no nível do solo. E quando ficar ainda mais quente do que isso, bem, o ar vai ocupar ainda mais espaço do que calculamos. Mas nós, escavadores, não nos apavoramos facilmente. O experimento continua com um cubo real de 1.600 quilômetros cavado na superfície da Terra, alcançando a crosta e o manto e quase chegando até o núcleo derretido. O ar se expande com o calor e passa a ocupar mais espaço, resistindo ao seu aprisionamento. É por isso que começamos a cavar nas partes laterais do nosso buraco.
Para compensar a expansão do ar, os buracos adicionais abrangem mais de 6.400 quilômetros, que é aproximadamente o raio do nosso planeta. Finalmente, o ar escoa para baixo, deixando a atmosfera e preenchendo as partes internas da Terra. E ainda assim, ele não vai ficar parado. Um pouco do ar ainda está na superfície e todos ainda podem respirar, embora isso tenha se tornado muito mais difícil. Para preencher o poço com ar, precisaríamos cavar tanto que a Terra simplesmente desmoronaria antes de terminarmos. Mas mesmo agora, o enorme buraco que fizemos mudou o centro de massa do planeta e agora está girando e girando em torno do Sol de forma mais lenta e estranha. Em vez de empurrar todo o ar da atmosfera para baixo, causamos um cataclismo que está destruindo nosso planeta muito mais rapidamente do que a falta de ar respirável. Ok, vamos rebobinar então. Não podemos cavar um buraco no solo porque o ar não apenas o encherá, mas teimosamente se espalhará e eventualmente nosso planeta será apenas dilacerado. E provavelmente não podemos cavar no fundo do oceano porque o buraco se encheria de água e o ar também não teria espaço. E não estamos falando sobre toda a água que jorraria para as camadas quentes da Terra, causando reações catastróficas que, você adivinhou, explodiriam o mundo em pedaços. Se tanta água fria atingisse as profundezas extremamente aquecidas do planeta, o magma quente abaixo começaria a liberar gases tóxicos na atmosfera, sufocando qualquer vida na superfície. Minha nossa, hein? Portanto, a única chance de preencher o buraco que fizemos no solo é comprimir o ar até o estado líquido, quase como acontece com o equipamento de mergulho. Os tanques de oxigênio são preenchidos com ar super comprimido, que permite aos mergulhadores respirar por um tempo prolongado usando apenas um pequeno recipiente. Então, poderíamos simplesmente encher várias centenas de milhares desses tanques com ar comprimido da atmosfera e jogá-los todos no buraco que cavamos. A pilha teria apenas várias centenas de quilômetros de altura, então, tecnicamente, não é impossível. Ou poderíamos inventar um tanque muito, muito grande apenas para esse propósito, bombear todo o ar da atmosfera de lá, comprimi-lo o máximo possível e depois despejá-lo no solo. Parabéns! Missão cumprida! Cavamos um buraco fundo e largo o suficiente para que todo o ar ao redor da Terra caiba dentro dele. O que acontece a seguir é que toda a vida no planeta para de respirar. Humanos, animais, plantas e até micróbios aeróbicos não podem sobreviver sem oxigênio, então tudo e todos são efetivamente eliminados. Além disso, nenhum oxigênio significa nenhuma camada de ozônio. A falta dessa barreira natural torna o planeta extremamente vulnerável à radiação solar e aos raios cósmicos. As labaredas do Sol deixam de aquecer a Terra e passam a chamuscá-la. A superfície do planeta se transforma em um deserto árido, bombardeado com calor e raios ultravioleta. A seguir, teríamos a atividade tectônica. Com a temperatura fora de controle, vulcões começam a entrar em erupção em todo o mundo, tornando-se uma massa agitada de lava quente. Os oceanos fervem e evaporam, misturando-se com vapores tóxicos e criando uma espessa manta de nuvens negras. Cinzas e ácido caem do céu, cobrindo a já marcada Terra. E por fim, nosso planeta antes azul e verde se transforma em uma irmã gêmea de Vênus, o lugar insuportavelmente quente e inóspito onde nenhuma vida é possível. Bem, isso não seria uma coisa inteligente a se fazer, então, por favor, não vamos tentar isso em casa. Você quer ver um buraco super grande? Confira o Grand Canyon. Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo, tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para, e agora todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade, ninguém acreditava que você conseguiria, ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala: "Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço?" Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken, exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui.
E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você. Você retira o capuz e explica o que aconteceu. Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar. Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados, mas naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente, possivelmente 3 dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para documentar a si mesmo enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves como a sua passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades. Então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken. Então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um whoosh sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você, o que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece. Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar.
A análise do Kraken está pronta e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo. Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre. Você sai e anda por aí, tem gravidade semelhante à da Terra. À medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje, então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera, mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada, e depois outro, e outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior, e até parece diferente. Ele não vê você, mas pode sentir a sua presença. Ele começa a sacudir o planeta tentando encontrá-lo. Derruba sua nave. Você tenta encontrar uma maneira de dar a partida, mas está faltando uma peça. Você encontra outra nave abandonada e retira a peça que precisa para consertar a sua. Seu traje tem uma função de reparo automático que permite que você conserte tudo sem ferramentas. Depois de alguns minutos, ela está pronta para decolar. Você liga sua nave, mesmo que esteja danificada, e decola. Você consegue passar pelo Kraken. Todos na cafeteria ficam em silêncio. Muitos não acreditam em suas histórias. Eles pararam de receber transmissões ao vivo antes de você ser derrubado pelo Kraken do espaço. Do nada, um alarme toca e avisa que o Kraken chegou. Todos correm em pânico. Você ouve uma voz em sua cabeça. É um monte de rabiscos, mas você começa a ter visões do Kraken falando com você. Ele sabe que você está aqui e ele está vindo em sua direção. 19 de julho de 1963. Voo número 90. Joseph Walker está prestes a fazer um voo histórico, mas ainda não sabe disso. Ele sorri para seu piloto mostrando o sinal de OK e fecha o cockpit de seu amigo de aço, o mais novo foguete sem motor, o X-15. É colocado sob a asa de um bombardeiro B-52. Eles decolam e sobem até 13 quilômetros. Joseph está calmo e cheio de alegria porque se preparou para este momento durante toda a vida. Ele confia no seu amigo alado de aço como ninguém. O bombardeiro deixa cair o X-15. Os foguetes disparam e, com um impulso fantástico de 25 mil kg-força, Joe voa abruptamente em direção rumo à borda do espaço. Ele sabe que seu sonho de fazer o primeiro voo de avião suborbital em breve se tornará realidade. Joe ajusta os controles para intensificar a energia do foguete. 6.000 km por hora, 100 km de altitude. Em contraste com a visão usual azul-céu de um avião, a bela visão curva do planeta Terra e um horizonte negro são um privilégio visual que apenas algumas pessoas podem ter. A reação de Joseph Walker mostra que ele está experimentando gravidade zero. Bem-vindo ao espaço, o piloto diz em silêncio. Nós conseguimos, pessoal. Quando trabalhava como piloto de teste, ele costumava sobrevoar as luzes da cidade ao anoitecer. Elas se reuniam em mosaicos gigantescos abaixo e o lembravam das estrelas distantes que ele tanto queria alcançar. Seu sonho de se tornar um astronauta e obter as asas de astronautas que ele considerava uma grande honra surgiu nessa época. No caminho para o seu sonho, Joseph estudou muito e se formou como bacharel em física. Ele também tinha uma vasta experiência em testes nas primeiras aeronaves da série X e 27 voos em foguetes depois de se juntar à NACA, que significa Comitê Nacional para Aconselhamento sobre a Aeronáutica, em Dryden, em 1951. Ele combinou a experiência com uma boa noção de engenharia. O que leva um piloto de teste a arriscar sua vida todos os dias? Coragem? Dever? Devoção? Paixão? Tudo isso. Joseph era um talentoso piloto de teste e não trocaria de lugar com ninguém, mas sempre almejava algo mais. Então ele se tornou a pessoa certa para o programa do voo especial X-15, quando foi convidado para ser seu piloto-chefe.
Toda a equipe, incluindo os engenheiros e todos os 12 pilotos de teste, tiveram que provar que poderiam projetar um avião que voasse e sobrevivesse a velocidades hipersônicas. Antes, havia apenas uma teoria sobre voo hipersônico e testes de túnel de vento em subescala. Por isso, restavam muitas dúvidas, tais como: seremos capazes de provar isso? Conseguiremos projetar um avião que seja estável e controlável em velocidades hipersônicas? Seria possível criar uma estrutura que resista às altas taxas de aquecimento associadas às velocidades hipersônicas? E, mais importante, um piloto poderia sobreviver e agir adequadamente nesse ambiente de alta energia? Quando o X-15 é lançado da asa do bombardeiro, ele primeiro entra em queda livre por vários segundos, e só então os foguetes podem ser inflamados. Portanto, também havia um risco considerável de uma falha do foguete. A equipe também teve que projetar um avião que fosse controlável fora da atmosfera e pudesse reentrar com sucesso em alta velocidade e em ângulos íngremes. Se o X-15 entrasse no ângulo errado, o avião seria destruído. Então, eles poderiam provar tudo isso? Testar regularmente os limites é um trabalho real de qualquer piloto de teste. Joseph conhecia a anatomia de seu amigo alado tanto quanto a dele, porque sua vida dependia disso. O X-15 parecia um grande tanque propelente com um cockpit. Tinha 15 metros de comprimento, 6 de largura e 4 de altura. Mas os tanques de propelente ocupavam aproximadamente metade desses 15 metros. O X-15 pesava 6.800 quilos sem propelentes e 15.000 quilos com eles. Os propelentes consistiam em oxigênio líquido e amônia anidra. Para voar na velocidade hipersônica de Mach 6, ou 6.440 km por hora, é preciso ter um avião que aguente temperaturas de até 648 graus Celsius. É por isso que o X-15 foi construído de aço Inconel X, uma forte liga de níquel-aço e de alta resistência. Apenas 3 aeronaves foram construídas. O X-15 era de longe o avião mais rápido existente naquela época. Podia voar a uma velocidade de até 7 vezes a do som, que é de 340 metros por segundo. Joseph Walker poderia voar para a borda do espaço e pousar novamente em 12 minutos. O avião era alimentado por um motor de foguete líquido Reaction Motors XLR-99, que fornecia um poderoso empuxo de 25.800 kg-força. Durante o primeiro voo no X-15 de Walker, ele não sabia quanta potência os motores de foguete tinham e foi empurrado contra o assento do piloto, gritando: "Uou, uau!". O enorme assento de ejeção pesava mais de 120 quilos. Tinha 2 grandes estabilizadores implantados para a ejeção e 2 grandes lanças telescópias que se estendiam para a estabilização do assento. A aeronave tinha uma asa convencional, embora pequena, com apenas um vão de 7 metros e cerca de 18 metros quadrados de área. A cauda da aeronave era incomum, com 2 superfícies horizontais inclinadas e 2 verticais. Essas superfícies de cauda se assemelhavam às penas de uma flecha. Elas tinham o mesmo propósito, manter a aeronave estável e apontada na direção certa. As superfícies verticais superiores e inferiores da cauda eram bastante grandes e grossas em comparação com as dos aviões convencionais. Elas eram em forma de cunha, em seção transversal com uma borda afiada na frente e no exterior e uma base não afiada na parte traseira. Isso para proporcionar uma estabilidade adicional e impedir que a aeronave trocasse de lado em velocidades extremamente altas. O sensor de fluxo de ar no nariz do avião determinava a direção do fluxo de ar e a pressão de impacto. Este sensor era chamado de nariz de bola. Tinha um servoconversor para se alinhar com o fluxo de ar que afeta o nariz da aeronave. A partir disso, os engenheiros obtinham o ângulo de ataque, a inclinação lateral e a pressão de impacto do ar que flui sobre a aeronave. O nariz de bola era resfriado com nitrogênio líquido para evitar que derretesse durante o voo de alta velocidade. Walker às vezes gostava de apostar com seus colegas quem seria o primeiro a levantar o foguete acima da linha Kármán, o limite internacionalmente aceito de 100 km. Em 22 de agosto de 1963, durante o voo 91, Joseph Walker estabeleceu um recorde mundial de maior altitude, de 107 km alcançados por um avião sem motor X-15. O X-15 é içado até o pilone na asa B-52. Os ganchos ficam localizados nas áreas de manutenção, abastecimento e acoplamento do X-15. Todas as verificações antes do voo foram concluídas. Decolagem. O X-15 é a primeira aeronave a utilizar uma plataforma inercial e um computador. Instrumentos barométricos padrão são quase inúteis no X-15. Joseph os tem no painel de instrumentos, mas só os usa durante o pouso, pois eles não funcionam em altas altitudes ou fora da atmosfera.
Para uma parte considerável do voo, ele usa dados inerciais para controle e orientação. Lançamento. O X-15 solta do bombardeiro e entra em uma queda livre por vários segundos. Então os foguetes começam a queimar dentro de 85 segundos, produzindo energia extrema. Joseph puxa o avião para cima em um ângulo de subida íngreme para começar a formar uma longa parábola e sair da atmosfera. O piloto tem boa visibilidade, já que as janelas estão ao lado de sua cabeça. Uma coisa muito incomum sobre a visibilidade das janelas do X-15 é que o piloto não pode ver nenhuma parte do avião. Ele não pode ver o nariz nem as asas, nada. Normalmente, os pilotos usam o nariz e as asas de uma aeronave como referência de atitude. No X-15, tudo que o Joseph tem como referência é a moldura da janela, o que pode causar muita confusão. Mas essa vista panorâmica é perfeita para apreciar o esplêndido horizonte, a fronteira entre a Terra e o espaço. Joseph pensa como é tranquilo aqui, como em nenhum outro lugar. Missão concluída. Joseph completa uma parábola perfeita e reentra na atmosfera com sucesso. O X-15 é como um pássaro velho e resistente que aparece e bate à medida que acelera acima da velocidade extrema. Mas tudo se mantém intacto, levando Joseph Walker de volta para casa. Ele está pronto para começar a planar, pousando do espaço. O X-15 tem algumas características excepcionais que aumentam significativamente a segurança do pouso. Possui freios de velocidade altamente eficazes, que são essenciais em uma aeronave sem motor para ajustar a energia e garantir que um piloto volte ao chão com segurança. Quanto mais eficazes eles forem, mais preciso será o controle da energia e mais preciso será o pouso. É difícil imaginar, mas o piloto pousa o X-15 apenas cerca de 11 minutos e 8 segundos após o seu lançamento, tendo percorrido a distância de 543 quilômetros. Joseph Walker faz história como o primeiro piloto de teste civil voando para o espaço 2 vezes em um foguete. Apesar de todos os riscos do programa X-15, os corajosos pilotos de testes empurraram os limites de suas habilidades de pilotagem e saúde física para dominar a tecnologia experimental inovadora. O sucesso do programa ajudou a desenvolver o programa do ônibus espacial e a pavimentar o caminho para que a NASA continuasse até a Lua, décadas depois. Joseph Walker recebeu muitos prêmios e as queridas asas de astronauta, mas apenas muitos anos depois. Confiaram em Joseph para pilotar o veículo de pesquisa de aterrissagem lunar, usado para desenvolver técnicas de pilotagem e operação para pousos lunares. E a famosa cratera da Lua Walker foi nomeada em sua homenagem. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta WASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo ao seu Sol e sempre voltado com o mesmo lado para este astro. O termo para isso é a rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é frio o suficiente para que os metais se condensem de novo e caiam como chuva. Falando em rotação sincronizada, nossa Lua funciona da mesma maneira. Não há lado escuro no nosso satélite, ela fica sempre voltada para nós com o mesmo lado. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, o que chamamos de lado escuro fica bem iluminado. Simplesmente não podemos vê-la do nosso planeta. Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda. Todos os meses ela envolve o nosso planeta como um lenço. É uma cauda delgada composta de milhões de átomos de sódio e ela segue o satélite natural da Terra. Nosso planeta viaja regularmente direto por ela. Os ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio da superfície da Lua e avançam para o espaço. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora é 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Isso também poderia explicar os terremotos que sacudiram a superfície do satélite natural do nosso planeta. Os astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem lá regularmente. Durante vários dias de cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra pega aquela cauda de sódio. O nosso planeta arrasta em uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Essa cauda lunar é totalmente inofensiva. Ela também é invisível ao olho humano, pois é 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar o brilho amarelado e fraco dela no céu. A cauda parece um ponto brilhante, com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia.
Acontece que existem muitos planetas no universo, e até na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada sobre eles. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É a Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que embaixo da sua superfície congelada existe um verdadeiro oceano. Mas é muito cedo para se animar sobre a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas necessárias para que a vida apareça em um planeta. Uma estrela na galáxia GSN O69 provavelmente se transformará em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer por causa dos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x estranhamente brilhantes. Eles dispararam a cada 9 horas. Depois de estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única em torno de um buraco negro. E aqueles flashes deslumbrantes era o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E esse processo não vai parar. Os astrônomos acharam alguns vestígios de fosfina na atmosfera de Vênus. No nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é à toa que uma nova teoria sugere que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da noite, ela só poderia ter aparecido na própria atmosfera dela. Provavelmente nenhum organismo vivo conseguiria sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é super seca. Não há água líquida lá. E a pressão é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente passam dos 482 graus Celsius. Isso é calor suficiente para derreter alguns metais. Quanto a passar férias lá, agradeço, mas fica pra próxima. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância, onde há uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. Ela é tão grande que poderia encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. Um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é a de que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas enormes crateras, mas também a substância líquida, graças à qual agora podemos nos desenvolver. Mas no espaço há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, ele poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos milhares de vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento no qual, aquecendo essa matéria orgânica, obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de vidas e seres vivos, mas também ao espaço sideral. Pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que 1 a cada 5 estrelas parecidas com o Sol podem ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não é qualquer planeta. Ele tem um núcleo e uma superfície rochosos e é de tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável da sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas. Micróbios, pelo menos. Se existem bilhões desses planetas na nossa galáxia, você pode dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. Agora multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que diversas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e de planetas semelhantes à Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. E veja só, podemos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra e se transformaram em trovoadas. Essas, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde nossos ancestrais viviam. Os incêndios transformaram a área florestal em uma savana. A pressão atmosférica mudou e nossos ancestrais tiveram que se apoiar em 2 pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Isso aconteceu no aglomerado Ofiuco, que une milhares de galáxias. Segundo os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, tá? De explosões de megatons, acontecendo uma vez a cada milissegundo por 240 milhões de anos. Vou ter que confiar nisso, minha matemática não é tão boa. Em 2019, a InSight, sonda da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos eram rápidos e aconteciam cerca de 2 vezes por dia. A maioria deles era minúscula, você nem os sentiria se acontecessem no nosso planeta.
Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos que conhecemos em qualquer corpo espacial, além da Terra e da Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os bizarros pulsos magnéticos. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro que pulsos eram esses. Talvez depois da meia-noite eles queriam sair e dar uma volta ou algo assim. A atmosfera de Plutão fica muito mais acima da superfície do planeta anão se comparada com a da Terra. Ela tem também mais de 20 camadas, todas geladas e extremamente condensadas. Lembra-se do asteroide que eliminou os dinossauros na Terra? Eu não estava por perto, mas quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há uns 360 milhões de anos, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio da nossa linda bola azul. Uau, vizinhança difícil essa. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá! Ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica.
Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kPa, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco, que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard.
O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com o movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem duas designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Existe uma mão gigante e fantasmagórica que se estende pelo espaço. Seus dedos misteriosos alcançam uma nuvem vermelha brilhante que parece lava espacial derretida. Embora pareça uma cena saída de um filme de ficção científica, ela é 100% real. Essa mão se formou depois que uma enorme estrela colapsou em uma enorme explosão de supernova. A explosão criou uma nova estrela que está cheia de energia. Essa energia emitida pela estrela é tão grande que fez com que os detritos da explosão girassem em torno dela. Isso é o que formou a mão de aparência sobrenatural. A mão é tão grande que se estende por colossais 150 anos-luz. Quanto à estrutura parecida com lava que ela alcança, ela é na verdade apenas uma enorme nuvem de gás. Então, embora pareça assustadora, ela é completamente inofensiva e você pode dormir essa noite sem se preocupar que uma mão gigante fantasmagórica do espaço irá tirá-lo da cama. Há uma estrela bizarra escondida nas profundezas do espaço que parece piscar aleatoriamente. Ela é conhecida como Estrela de Thebe e sua luz diminui em intervalos super irregulares e por períodos de tempo realmente estranhos. Existem muitas teorias sobre o que ocasiona isso, desde chuvas de meteoros até interferência do espaço sideral. A ideia da chuva de cometas foi rapidamente descartada. A poeira dos cometas, que bloquearia a luz, desaparece depois de alguns meses. A Estrela de Thebe enfraquece lentamente ao longo das décadas, então o tempo simplesmente não fecha. Também não pode ser devido aos planetas, já que nenhum planeta é grande o suficiente para bloquear tanta luz de uma estrela. Após anos de especulação, os cientistas finalmente encontraram uma explicação para o estranho fenômeno. O escurecimento e o brilho são, na verdade, resultado da poeira espacial. Há um anel de poeira que envolve a estrela e ele muitas vezes bloqueia temporariamente a luz dela. Em 2019, em seu 8º dia de missão, o astromóvel lunar da China descobriu algo realmente estranho do outro lado da Lua, que chamou a atenção do mundo inteiro. Enquanto percorria um caminho ao redor de um monte de crateras lunares, ele avistou algo realmente estranho escondido dentro de um dos buracos da Lua. Era uma substância colorida como um gel que nunca havíamos encontrado antes. O curioso material era de uma rica cor verde escura e brilhava como diamante. Após um ano analisando a substância estranha, que media 50 por 15 centímetros, os cientistas finalmente chegaram a uma conclusão. O efeito brilhante parece ser do vidro. No espaço, geralmente ele surge como resultado do derretimento do impacto lunar. Isso significa que é mais provável que seja de um cometa ou rocha que atingiu a Lua e derreteu com o impacto. Mas embora seja provável que a estranha substância seja apenas rocha derretida, os cientistas não têm 100% de certeza, pois as fotos foram capturadas em más condições de iluminação e havia uma série de outros fatores que afetaram seriamente a qualidade das imagens. A decisão ainda não foi tomada nesse caso.
Há um enorme pepino espacial flutuando pela galáxia e ninguém sabe realmente de onde ele vem ou por que está lá. Ok, não é exatamente um pepino, ou picles, é mais provável que seja uma rocha super alongada. Os cientistas acham que ela pode ter mais de 1 quilômetro de comprimento e apenas 165 metros de largura. Está viajando tão rápido que não pode ter a ver com a gravidade do nosso Sol, o que significa que o estranho objeto se formou em algum lugar fora do nosso sistema solar. Nem sabemos há quanto tempo ele está vagando pelo espaço. Estima-se que tenha entrado no nosso sistema solar durante a Era Vitoriana, mas ninguém sabe por onde ele viajou antes disso. Durante anos, fomos informados de que existem 8 planetas em nosso sistema solar, 9 se você contar Plutão, que foi expulso do clube há alguns anos. Mas isso pode estar prestes a mudar. Pode haver um enorme mundo secreto à espreita no meio do nosso sistema que os cientistas estão chamando de Planeta 9. Esse planeta desconhecido pode estar muito além de Netuno. Existem aglomerados de órbitas aparentemente inexplicáveis lá, e esse 9º planeta oculto explicaria isso. O planeta, se existe, teria 10 vezes o tamanho da Terra, levaria pelo menos 10.000 anos para orbitar ao redor do Sol e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. É por isso que é tão difícil de identificá-lo, já que é quase impossível tirar uma foto. Em 2019, 30% da área em que o planeta poderia estar foi vasculhada. Levará pelo menos mais 2 anos para cobrir o restante da área. Enquanto isso, estaremos esperando ansiosos. Não, nem tanto. Estranhas ondas de rádio estão sendo transmitidas para a Terra e os cientistas estão perplexos. Essas rápidas explosões de rádio são repentinas, inexplicáveis e duram apenas milissegundos. Captamos os sinais estranhos pela primeira vez em 2007 e os cientistas têm se questionado desde então. Eles parecem vir de fora da Via Láctea, a milhões de anos-luz de distância. Para que possamos captá-los de tão longe, eles devem estar emitindo mais energia em uma fração de segundo do que o Sol o faz em 80 anos. A maioria desses sinais veio apenas uma vez, o que tornaria sua identificação muito mais fácil, até que tudo mudou em 2017. Em agosto, foi captado um sinal que se repetiu 93 vezes, descartando especulações de que os sinais estavam sendo causados por eventos pontuais aleatórios. Até hoje, ainda não sabemos o que está causando esses sinais. Em 2014, a NASA capturou uma foto surpreendente do Sol, mostrando que ele talvez goste de se fantasiar. Uma tempestade brilhante de campos magnéticos fez com que o Sol parecesse uma daquelas lanternas de abóbora de Halloween em chamas. O mais estranho é que a imagem foi capturada no dia 8 de outubro. Isso foi possível por causa de algo chamado regiões ativas. Basicamente, são áreas do Sol que possuem maiores níveis de luz e energia. É isso que dá o aspecto flamejante às imagens. A luz forma 2 olhos, um nariz e uma boca larga e sorridente. Felizmente, esse visual foi apenas uma coincidência e não há um entusiasta entalhador de abóboras gigantes à espreita nas profundezas do espaço. Agora a pergunta que não quer calar: gostosura ou travessura? Fãs do espaço avistaram o que parecia ser uma colher na superfície de Marte. Ela estava meio coberta de poeira. Eles perceberam isso depois que imagens de um astromóvel de Marte foram divulgadas. Por mais assustador que o suspeito talhar possa parecer, se tratava apenas de um truque de luz. A colher é uma antiga pedra normal, embora com um formato ligeiramente estranho. O jogo de sombras na foto deixava o objeto ainda mais parecido com uma colher. Talvez haja um prato por perto com o qual a colher fugiu? Um globo ocular cósmico flutuando em algum lugar entre as estrelas não é um olho de tamanho normal. Ele mede incríveis 1.060 quilômetros de largura. Uma das luas de Saturno, Tétis, tornou-se uma espécie de celebridade para os fãs do espaço. A lua esférica possui uma grande cratera que a faz parecer exatamente como um globo ocular interplanetário gigante. Há até um conjunto de picos dentro da cratera que se parecem com uma íris. Saturno tem um conjunto de 60 luas no total e Tétis não é a única que se parece com um objeto terrestre aleatório. Prometeu parece uma batata, Atlas parece um pão sírio servido fresquinho em um restaurante grego, e Mimas até parece a nave espacial de algum vilão. E tem mais essa, existe um olho de gato gigante bem no meio do espaço. Seu nome oficial é NGC 6543 e ele é longo e meio chato, então a maioria das pessoas o chama de nebulosa olho de gato. E ela é, na verdade, uma das primeiras nebulosas a terem sido descobertas. Como outras nebulosas, ela foi formada por uma estrela que desprendeu sua camada externa de gás. O gás flutuou e produziu essa estrutura incrível e intrigante.
A estrela libera essa camada de gás a cada 1500 anos. Cada vez que ela faz isso, cria uma nova camada de poeira espetacular. Ei, não vamos começar a falar de gases.